Olá, pessoal, tudo bem? Professora Rosânia, e hoje a nossa aula vai tratar da correção das atividades da página 175, 176, 179, 180, 183, 184, 185 e 186 da nossa apostila módulo 1. O conteúdo é sobre simetria e tipos de simetria. Então, vamos lá. Então, o exercício 1 diz o seguinte: assinale os itens em que o eixo E representa um eixo de simetria das figuras na malha. Então, para que seja o eixo de simetria, gente, ou a linha vermelha, a imagem projetada, né, após esse eixo de simetria tem que ser exatamente igual ao primeiro, ponto a ponto, tá? Então, vamos analisar aqui as nossas imagens. Então, a primeira aqui, ó, a gente já observa que essa parte é diferente dessa, né? Então, ele não está projetando ponto a ponto. Então, para que fosse o eixo de simetria, essa parte teria que estar invertida, elas tinham que estar de frente uma para a outra, né? Então, na B, a B, a gente tem que o E aqui, ó, é o nosso eixo de simetria. Então, a B, sim. A letra C também não se trata, porque se a gente dobrasse sobre essa linha, ó, tá vendo essa parte aqui? É diferente dessa, então não vai se sobrepor ponto a ponto a imagem. E na letra D, sim, ó, se a gente dobrar essa imagem exatamente nessa linha vermelha, a gente sobrepõe ponto a ponto na imagem. Então, também se trata de um eixo de simetria. Lembrando que o eixo de simetria, ele divide a figura exatamente ao meio, né, em duas partes exatamente iguais. Se a gente pudesse dobrar, ficaria sobreposta exatamente ponto sobre ponto, ok? Então, vamos lá para o 2. Qual é a coordenada do quadradinho que requer mudanças para que o eixo E seja o eixo de simetria da figura? Então, qual é o quadrado que precisa de mudança? Então, aqui, gente, se vocês observarem, ó, esta região aqui é diferente desta região aqui, certo? Então, qual seria a nossa resposta aqui? Ou 3F, né? Ou também, se mudasse, né? Colocasse essa parte aqui igual a essa, também poderia mudar aqui, o 8F, tá? Então, ou esse quadradinho ou esse poderiam ser mudados para que a figura ficasse simétrica, ok? Qual é o horário que o relógio está marcando? Então, lembrando aqui que a gente está tendo um reflexo, né? Então, está tendo uma reflexão do relógio no espelho. E lembra que quando a gente tem simetria por reflexão, a imagem é gerada invertida. Então, vamos olhar aqui. Então, nosso relógio está ao contrário. Então, nós teríamos aqui 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, seria 9 horas, 5, 10, 15, 20 e 20 minutos. Ou também poderia ser 21 e 20, dependendo do período do dia, certo? Exercício 4. Construa na malha quadriculada uma figura simétrica, a figura A, em relação ao eixo E. Então, a prof já fez questão, gente, de trazer aqui para vocês, ó, a figura A era essa, né? E a figura, a figura em relação ao eixo E aqui, simétrica, é essa parte rosa. Como a prof não tem instrumentos adequados para filmar isso, então eu trouxe já a resposta pronta para vocês, ok? Se vocês fizeram desse jeitinho aqui, está certo. É só copiar, gente, ó, contar, por exemplo, do eixo até esse ponto aqui, ó, até esse vértice. Quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você conta do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5. Marca o ponto. E assim você vai fazendo para cada um dos pontos da imagem, né, que está ali no lado E, fazendo depois do eixo de simetria aqui, e você vai conseguir uma imagem exatamente igual, ok? A 5. Com régua e compasso, construa os vértices que faltam para desenhar o polígono A', B', C', D', E', F', simétrico por reflexão ao polígono ABCDE, F abaixo em relação ao eixo E. Da mesma forma, pelas dificuldades de mostrar essa construção para vocês, a prof já trouxe aqui, ó. E os pontos, gente, que faltavam na imagem lá, era esse A' e o E'. Então, usando o compasso, né? E vocês conseguiriam, e a régua dava para fazer exatamente esses pontos aqui, tá?
Ali no desenho não tinha malha, mas se fosse uma malha quadriculada, ficava bem mais fácil. Vocês têm que, principalmente, respeitar as distâncias, ó, em relação ao eixo. A mesma distância que tem aqui, tem que ter em relação a essa posição ao eixo até o ponto E' que estava faltando. A mesma coisa do A, tá? Então, respeitar a distância, né, aqui, ó, e também a distância até o A. Então, com o compasso e com a régua, você consegue tirar essas medidas e traçar os pontos que estavam faltando. Mas o que vocês deveriam ter construído aí é algo nesse estilo aqui, certo? Vamos lá para o exercício na outra página. Os padrões da imagem ao lado podem ser obtidos por simetria de rotação. Nessa imagem, foi usada simetria de rotação de quantos graus? Gente, observe aqui a nossa imagem, ó. Se você pode dividir ela em partes. Em quantas partes iguais você pode dividir ela? Em 3 partes iguais, tá? 1, 2, 3. Se você considerar aqui, tá? Ó, 1, 2, 3. Então, para eu descobrir o ângulo de rotação que essa imagem teve, de qual ela foi gerada, você tem que pegar 360, que é a volta toda, e dividir por 3, tá? Que no caso aqui vai dar quanto? 120 graus. Só que se eu pegar esse pontinho aqui, ó, como referência, eu tenho 3 partes divididas. Se eu pegar esse ponto como referência, eu também vou ter 1, 2, 3, certo? Então, a gente tem vários pontos. Aqui também, ó. Se eu marcar um ponto de simetria aqui, ó, um ponto de rotação, aqui eu também tenho dividido em 3 partes, ó, 1, 2, 3. Então, tem vários eixos que a gente pode encontrar aqui. Aí no exercício B diz assim: marque na imagem um ponto que represente um centro de simetria. A prof já marcou alguns, né? Então, aqui pode ser um ponto de simetria, tá? Um centro de simetria. Aqui eu tenho outro centro de simetria na imagem. Entre as folhas aqui também, ó, tem outro centro de simetria. Aqui, outro centro de simetria, tá? Então, na nossa imagem tem muitos pontos de simetrias que podem ser marcados aí por vocês, tá? Então, aqui, estou dando alguns exemplos, né? Então, verifique se você acertou. Então, são muitos pontos, olha, tá? Então, esse era bem simples, né? Agora, no exercício 2. Determine entre os pontos destacados em vermelho as coordenadas do ponto O para que a figura 1 seja uma rotação da 2 em 270 graus no sentido anti-horário, em relação ao ponto O. Então, gente, sentido anti-horário, nesse sentido, certo? Então, vamos observar aqui. Vamos pegar um ponto de referência na nossa imagem. Então, se nós pegarmos aqui o ponto menos 1 e 5. Sempre na imagem você tem que pegar um ponto de referência e vai procurar esse mesmo ponto. Então, nós temos as coordenadas desse ponto aí, ó, menos 1, que é o x, e 5 do y, certo? Se nós olharmos na imagem 1, que é essa aqui, o ponto que se refere àquela ali, ó, a esse menos 1 e 5 da imagem 2, é esse ponto aqui, ó. Então, nós vamos ter que procurar um ponto em que a gente rotacionando em volta dele, um desses vermelhos aqui, rotacionando em volta dele, a gente vai conseguir essa imagem 2, né, rotacionando a 1, ou seja, pegar a 1 e sobrepor sobre a 2. Então, se vocês analisarem aqui, ó, se eu pegar essa número 1 e girar ela 90 graus, 90 graus vai dar isso aqui, gente, ó. Vou pegar esse ponto ali, ó, 90 graus, tá? Girei 90. Esse ponto que está aqui com coordenadas 1 e 3 vai parar aonde? Ó? Vai parar nesse ponto aqui, que é qual a coordenada? 3 e 5, tá? Então, consequentemente, esse ponto aqui não pode ser o nosso centro de rotação, tá? Agora, imagina esse ponto aqui, ó. Essa imagem estando aqui exatamente nesse ponto. Se eu girar ela mais 90 graus, observe, vou girá-la aqui mais 90 graus, tá? Então, vou ter aqui mais 90. Então, esse ponto vai passar a ser quem? Vai ter aqui, ó, uma rotação central, ou seja, nós vamos ter feito um giro de 180 graus. E esse ponto inicial, 1 e 3, vai estar aqui, ó, nessa coordenada, 1 e 7 agora. Agora, se eu girar mais 90 graus, olha o que vai acontecer. Se eu fizer um giro de 90,
Daí vai dar 90, 180, 270, né? Então, eu girei 270. O que vai acontecer? O ponto 1 e 3 da figura 1 vai se sobrepor exatamente sobre o ponto menos 1 e 5 da figura 2. Então, se eu girar ele aqui em cima, essa figura número 1 vai se sobrepor exatamente aqui onde está a 2. Então, como vocês observaram, o nosso ponto de rotação é esse ponto aqui, ó, que a prof foi circulando em volta dele, que é o ponto, se a gente olhar no nosso plano cartesiano, 1 e 5, tá? No X. Então, a nossa resposta aqui é o ponto 1 e 5. E assim a gente faz a rotação de 270 graus. Se vocês fizerem aqui, ó, vai ter esse giro, ok? Essa aqui deu trabalho, eu sei que teve bastante gente que se bateu. Vamos lá no exercício 3. Em cada item, faça uma estimativa do ângulo de rotação usado para obter a figura 2 a partir da figura 1, por simetria de rotação, em relação ao ponto O no sentido horário, sem usar instrumentos de medição. Então, aqui, gente, sentido horário, né? Qual que é o sentido horário? O sentido horário é esse aqui, ó, em relação à figura 1, tá vindo daqui para cá, certo? Então, esse ângulo aqui, aproximadamente, eu jogaria ali, aqui assim, ó, seria um ângulo de 90 graus, certo? Um ângulo reto. Então, aqui seria quase que um terço de 90, né? Então, vamos jogar aqui aproximadamente 120 graus. E nesse aqui, ó, figura 1, figura 2. Então, a rotação é aqui, né? Esse que é o ângulo que a gente quer determinar. Vamos imaginar aqui um ângulo de 90. Eu jogaria aqui um ângulo de 30, 40 graus. Então, só que, né? Então, vamos por aqui nossas estimativas. 120 e eu joguei 40. Vocês devem ter jogado outros valores. Mas, quando a gente vai verificar isso aqui com o transferidor, o que a gente observa? Aqui na número 1, o ângulo de rotação foi exatamente 120 graus. Só que no B aqui a prof errou, né? É 45 graus. Vocês vão fazer a medição usando o transferidor, ok? Vamos lá. Considerando a imagem ao lado, qual figura é simétrica à figura 1 por rotação de 270 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto A? Então, nós temos aqui o ponto A e nós temos aqui a figura 1, sentido anti-horário, certo? Então, tem que fazer 270 graus. Então, vamos pegar como referência esse ponto aqui. Então, aqui, se eu girar 90 graus, ó, giro de 90 graus, esse ponto teria que estar aqui, exatamente como está a 2 aqui. Se eu girar mais 90, esse ponto que está aqui, que a prof marcou, ó, teria que estar exatamente aqui. E se eu girar mais 90, então 90 com 90, 180. Se eu girar mais 90, o ponto tem que estar exatamente onde está aqui. Então, qual é a figura que representa a rotação de 1 num ângulo de 270? Que foi tudo isso aqui, ó. É a figura 5. 90 graus no sentido horário em relação ao ponto A. Então, agora eu vou apagar as minhas marcações aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho o A, certo? A figura 1 em relação ao 90 graus, no sentido horário. Então, aqui nós temos a nossa figura 1, sentido horário, para cá, certo? Então, o nosso ponto está aqui. Se eu girar 90 graus, ele vai ter que vir exatamente aqui, ó. Então, deu aqui 90 graus no sentido horário. Então, qual é a figura? Novamente, a figura 5. 90 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto A. 90 graus no sentido anti-horário. Então, ó, mesmo pontinho de referência. No anti-horário, vai para lá. Então, se eu girar 90 graus, lembra que o centro de rotação é aqui, o A. Então, 90 graus no anti-horário vai ser a figura 2. 180 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto B. Então, o ponto B está aqui. E nós queremos dar 180 graus no sentido anti-horário. Então, essa figura A. Vou apagar novamente aqui, tá, gente? Para a gente não se confundir ali com esses risquinhos.
Então, nós temos agora o nosso centro de rotação é o B, tá? Então, nós temos esse ponto aqui, da figura 1 em relação a B, nosso centro de rotação. 180 graus. Então, vai dar 180 graus, é uma rotação central, é meia volta, né? Então, a gente vai ter que formar uma linha reta entre um vértice aqui, o vértice que a gente está se referindo, e o vértice da imagem projetada. Então, tem que formar 180 graus. Como é no sentido anti-horário, vai ser aqui. Então, qual figura que a gente está falando? É da figura 4. Vocês viram que nós estamos falando em relação a B. 270 graus no sentido horário em relação ao ponto C. Ó, o nosso ponto C está aqui. A figura 1. Então, eu vou fazer aqui, ó. Nem vou apagar agora. Então, vou lá dar 1 até o C. E eu quero dar, no sentido horário, um giro de 270. Então, aqui, teria que estar aqui para dar 90, certo? Mais 90, ou seja, um central, né? Teria que estar aqui, nesse lado. E mais 90. A nossa imagem teria que estar onde? Aqui. Então, lembrando que essa distância daqui até aqui tem que ser igual, tá, galera? Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a de 270 no sentido horário vai ser a imagem 3, ok? Sempre o objeto está à mesma distância do ponto de rotação. Vocês não podem esquecer disso, tá? Então, vamos lá para o nosso próximo exercício. O exercício 5 diz o seguinte: construa na malha quadriculada uma figura simétrica, a figura A, por rotação de 90 graus. Gente, então o nosso ponto A aqui, ó, tá vendo? O nosso ponto O, tá vendo ele? Então, ele é o nosso centro de rotação. Então, vocês têm que pegar em relação a esse ponto e calcular um ângulo de 90 graus, marcar um ângulo de 90 graus. Então, define um ponto no seu polígono, tá? E faz um ângulo de 90 graus usando transferidor, né, e régua, em relação ao centro de rotação, que é o nosso O. E aí ele fala assim, ó, no sentido horário, daí você vai para a direita ou para a esquerda. Então, no nosso caso, a nossa rotação aqui, ó, 90 graus no sentido horário. Então, nós vamos, esse pontinho vai ter que ser desenhado exatamente onde eu marquei ali, que deu 90 graus, tá? Então, aí é só copiar ponto a ponto e você vai ter a sua imagem refletida aqui, ó, exatamente igual, né? A sua imagem refletida não, a sua imagem simétrica. Como a prof não tem os recursos, a prof já colocou a resposta aqui, certo? E a mesma coisa aqui com a B, né? Ele fala, usando régua, compasso transferidor, construa no espaço abaixo um polígono P', Q', R', ST', linha e T', simétrico ao polígono PQR, ST, por rotação de 60 graus. Então, vocês vão ter que pegar um ponto de referência, tá? E girar esse ponto em relação. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o ponto T vai ter que ser construído a 60 graus em relação a esse de origem. Então, você pega o teu transferidor, coloca a linha de fé aqui nesse lado e marca lá onde vai dar 60 graus. Aí você começa a construir o seu polígono e todos os outros pontos da mesma forma. O S vai ter que estar 60 graus do S', o R 60 graus do R' e assim por diante, tá? Então, aí a imagem gerada que vocês vão ter vai ser essa aqui. Vamos lá agora para o exercício 1 das nossas últimas atividades. O polígono A', B', C', D', E' foi obtido pela translação do polígono A, B, C, D, E, representado pela seta, da seguinte maneira. Então, ó, distância, seta, unidades. Então, cada uma desse quadrinho é uma unidade. Então, nossa seta tem quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, teve um deslocamento de 7 unidades na direção horizontal, vertical, tá, gente? Sentido da esquerda para a direita. Então, deslocou a nossa imagem 1, na 2 aqui, 7 unidades na horizontal para a direita, da esquerda para a direita. Agora, para cada figura a seguir, escreva a distância, a direção e o sentido de translação indicado. Lembrando que a simetria de translação é como se fosse um escorregamento, né? Um deslocamento da figura de um ponto para outro, de um local para o outro, obedecendo um sentido, uma direção, né?
e sem deformar essa imagem. Ela tem que ser transportada de um ponto para outro exatamente conservando o mesmo formato e característica, tá? Então, aqui, essa nossa figura vai em qual distância, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, certo? 6 unidades. 6 unidades para qual direção? Ela vai na vertical. E qual direção? Qual sentido? De cima para baixo, ok? Tá certo? Tá. Agora na imagem B. Então a nossa seta está mostrando aqui quantas unidades. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. Qual a direção? Horizontal. Certo? E qual o sentido? Da direita, ó, vendo que a setinha está apontando para lá? Da direita para a esquerda. Tranquilo? Bem simples, né? Simetria de translação é a mais simples que existe, gente. Então, gente, aqui na 2 diz o seguinte: em qual dos itens abaixo a figura 2 foi obtida por translação da figura 1? Em 5 unidades de baixo para cima e 4 unidades da direita para a esquerda. Então, se a gente analisar, vamos analisar o aspecto da 1. Primeiro, nós queremos uma translação de baixo para cima, da 1 para 2, né? Então, aqui nós temos o quê? De cima para baixo. Então, essa já não é nossa resposta. Na letra B, o que a gente tem aqui? Uma translação de baixo para cima, só que se vocês observarem, além da translação, teve também rotação, porque a imagem 2, ela não está na mesma posição que a imagem 1. Então, essa também não é. Aqui na C, vamos observar. A nossa translação tem que ser de baixo para cima, está indo, né? Ó, de baixo para cima. Quantas unidades? Vamos ver lá, tem que ser 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 unidades para cima. E 4 unidades da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então, tem que dar 4 unidades de um ponto a outro, né? Então, vamos ver se vai dar. 1, 2, 3, 4. Exatamente aqui tem da direita para a esquerda, 4 unidades. Então, a nossa resposta é a letra C. A D não é por quê, gente? Porque também está vindo de cima para baixo, tá? E nós queremos de baixo para cima, certo? A número 3 diz o seguinte: na malha quadriculada de cada item, construa uma figura simétrica apresentada de acordo com a indicação da seta. Como a prof tem dificuldade para fazer desenho à mão livre aqui sobre a mesa digital, então a prof já colocou a resposta aqui para vocês. Então, a imagem que vocês iam obter é esta rosinha aqui, tá? Na letra A e a rosinha na letra B. Gente, é só contar as distâncias de um ponto ao outro, tá? Então, vamos lá na número 4. A figura 2 foi obtida por meio de uma translação da figura 1. Translação, então ela deslizou, né? Para a direita ou para a esquerda, vamos ver. Qual das setas a seguir apresenta a distância, a direção e o sentido desta translação? Então, observa aqui, essa é a figura 1. A figura 2 foi obtida por meio. Então, essa é a 1. Então, essa foi a obtida, certo? Então, daqui para cá. Então, vamos pegar um ponto de referência. Então, esse ponto aqui, ó. Em relação a esse ponto, essa translação, ela ocorreu para baixo, aqui. Então, foi esse sentido. Se a gente pegar qualquer ponto aqui, ó, e fazer, gente, ó. Então, a nossa seta, na verdade, ela vai ter que ter esse tipo aqui, esse formato. Dentre as que a gente tem aqui, qual que está respeitando esse formato que a gente conseguiu? Ó, em qualquer posição que eu pegar e for o ponto referente a ele, vai dar esse mesmo sentido, esse mesmo comprimento de seta. Olha aqui para vocês observarem, ó. Ai, é horrível fazer a mão livre, gente. Mas vocês estão me entendendo, né? Então, qual que é a única seta que respeita esse tipo de condição, gente? É a número 6, ok? A Aline desenhou a figura
A. E fez uma translação de acordo com uma seta obtendo a figura B. Em seguida, ela apagou a seta. Desenhe abaixo a seta correspondente a essa translação. Então, aqui, vou dar uma sugestão de resposta, tá? Então, poderia ter sido aqui, ó. Certo? Essa seta. Mas vocês também poderiam ter feito aqui, né, ó, em relação a essa, tá? Poderia ser também, certo? Aqui, né? Então, dependendo do lugar aí, da sua análise, você fez a seta, tá? Mas eu acredito que essa seja a mais lógica, ok? Então, vamos lá. Você já reparou que os pneus têm diferentes desenhos na banda de rodagem? Esses desenhos têm funções importantes para o desempenho dos pneus. E uma das características diz respeito à simetria ou assimetria. Veja o desenho da banda da rodagem de dois modelos de pneus de automóveis. Então, a número 1, gente, nós podemos ver que é bem simétrica, né? Tem uma simetria entre as bandas de rodagem. Essa é uma banda, essa é outra. Na 2, já não tem simetria. São diferentes as duas bandas, ok? Então, vamos lá. Qual dos modelos de pneus apresenta simetria em relação ao desenho da banda de rodagem? Com certeza, a número 1. Que tipo de simetria esse modelo apresenta? Se vocês observarem aqui, ó, é o eixo de simetria, essa faixa do pneu, certo? Então, nós temos o que é uma simetria de reflexão, né? Simetria de reflexão. Ok? Agora, pneus com desenhos não simétricos. Os pneus com desenhos não simétricos foram desenvolvidos para atender a duas necessidades: maior aderência em pistas secas e maior escoamento de água em pistas molhadas. O lado externo, da parte em que o pneu toca o solo, contém blocos maiores e mais próximos, que ampliam a área de contato do pneu com o solo, proporcionando maior aderência, principalmente nas curvas. Do lado interno, os blocos são menores e mais afastados, facilitando o escoamento de água. Bem interessante essa informação. Vou confessar para vocês que eu não sabia disso. Estou aprendendo aqui junto com vocês, ok? Vamos lá na 6. Qual figura é uma translação da figura 1? Translação que foi deslocada, certo? Então, aqui, a que foi deslocada, só a unidade de medida, tá? 4. E qual é uma simetria central da figura? Simetria central que deu um giro de 180 graus. Se a gente analisar um ponto, tem que girar em torno desse ponto 180 graus, ok? Temos aqui a número 5, que é uma rotação, e também se a gente analisar aqui, ó, a número 2 também ela fez um giro de 180 graus, só que agora aqui para baixo, né? Na região de baixo. Então, nós podemos colocar 5 e a 2, ok? Observe as figuras na malha quadriculada. Qual simetria de reflexão, de rotação e translação deve ser aplicada à figura A para obter a B? Então, tem a figura A e eu quero a B. Gente, uma sugestão de resposta aqui seria simetria de reflexão e também a simetria de rotação, tá? Como assim, prof? Se vocês observarem a resposta 2 que eu trouxe aqui para vocês, ó. Primeiro, o que aconteceu com essa imagem? Ela foi refletida, tá? Então, ela refletiu em relação a esse eixo E aqui, tá? Então, eu obtive essa imagem. E depois, em seguida, o que aconteceu? Ela rotacionou em torno de um ponto, um centro de rotação. Vamos dizer aqui o nosso ponto O, tá? Então, para que eu obtenha essa figura B em relação a A, eu vou ter que usar pelo menos dois tipos de simetria. Se vocês conseguiram outra resposta aí, tranquilo, porque aqui é uma sugestão de resposta que a prof está dando. Como a prof tem esse desenho aqui, essa resposta, né, da B, então, daqui a prof sugeriu, então, primeiro simetria de reflexão e depois uma simetria de rotação aqui, ó. Rotacionou no sentido anti-horário 90 graus, tá? Em relação a essa primeira figura rosa aqui, a 1 em relação a 2, ok? Então,
Mais ou menos isso. Pessoal, espero que tenha ficado mais claro aqui os exercícios para vocês. Tinham bastante, né, exercício, então foi bem cansativa essa tarefa, mas assim a gente deu uma adiantada no nosso conteúdo e nossas próximas aulas agora a gente já vai iniciar o módulo 2, tá? Então, todas as outras turmas já estou trabalhando 2 e vocês ainda não. Então, a partir da nossa próxima aula, nós vamos trabalhar módulo 2, ok? Gente, beijinhos, tá? Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Tchau!